Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Isaías capítulo 53, versículo 1. Ou seja, diz Isaías, o profeta messiânico, que aquele que dá crédito, ou seja, aquele que crê, aquele que confia, que acredita no poder de Deus, aquele que não diz como o nécio diz, o louco diz, que a Bíblia diz no Salmo 14, verso 1, disse o nécio, disse o louco no seu coração: Deus não existe. Esse não recebe o milagre de Deus, a bênção de Deus. Mas aquele que crê que Deus existe, aquele que crê no poder de Deus, aquele que crê na palavra de Deus, porque a Bíblia diz, Romanos 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então diz o profeta Isaías: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Se você crer, o braço de Deus, a mão potente, a mão poderosa, a mão divina do nosso Deus, vai se estender para te abençoar, vai se estender para repreender as enfermidades que tem assolado a tua vida, vai se estender para fazer milagres na tua vida. Isaías 59, verso 1, a Bíblia diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido que não possa ouvir o meu clamor, a minha oração, o meu pedido, a minha prece. Quando você clama, quando você ora com fé, confiando, a mão de Deus se move, o sobrenatural de Deus entra em cena para te abençoar. A Bíblia diz, São João 11, verso 40, disse o Senhor Jesus Cristo: se tu creres, verás a glória de Deus. E esta palavra vem para mim nesta noite, esta palavra é para ti, é para você que vai escutar esta meditação da palavra de Deus. Se você crer, você verá a Shekinah, a glória de Deus, o poder de Deus, a coluna de fogo, o sobrenatural de Deus agirá na tua vida, e a tua vida nunca mais será a mesma. A tua vida será uma vida abençoada, a sua vida será uma vida abundante, a sua vida será uma vida feliz, porque Deus vai entrar em cena para mudar a história da tua vida. Com essas passagens bíblicas e esse pequeno comentário de introdução, como eu sempre digo, um tira-gosto espiritual, um petisco espiritual para começar a nossa meditação nesta noite. E com estas palavras eu saudo a todos os amados irmãos, irmãs e ouvintes do grupo A Voz da Palavra de Deus, através do WhatsApp, também aqueles que participam através do Facebook, do grupo Tudo em Nome de Jesus Cristo, do grupo Bíblia e Oração, do grupo Batismo Verdadeiro, em nome de Jesus, o único Deus, do grupo Por Através da Bíblia, Obra Missionária África, Moçambique e outros grupos dos quais eu participo também. A minha saudação com a paz do Senhor, com o amor de Deus, o amor ágape, o amor divino também para todos os meus seguidores no Instagram, no TikTok, aqueles que se inscreveram na minha página no Facebook e aqueles que se inscreveram no meu canal no YouTube, a saber, Pastor Flávio Oliveira, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Mais uma noite aqui na casa de Deus, que a Bíblia diz em Lucas 19, verso 46, Jesus Cristo disse: a minha casa será chamada casa de oração. A casa de Deus é casa de oração e não covil de salteadores.
é de falsos profetas, do fã-clube, dos amigos da grana que fazem da igreja uma empresa comercial, econômica, mas a verdadeira igreja, a casa de Deus, é chamada casa de oração para todos os povos. Eu tenho entrado aqui nesta noite, dobrado o meu joelho, orado, clamado, buscado a presença de Deus, a unção, a intimidade, o Todo-Poderoso, porque eu quero a cada dia ser cheio do Espírito Santo. Deseje também, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do poder, da unção, da virtude do Espírito Santo. A Bíblia diz, Efésios 5, verso 18, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, através da oração, quando você ora, quando você jejua também em favor do teu lar, da tua família, em favor da tua vida espiritual, em favor de todas as áreas da sua vida, quando você busca em oração, em jejum, quando você tira também um tempo para ler a Bíblia e meditar na palavra de Deus, alimentar a sua alma, então o poder de Deus vem sobre a sua vida, a unção de Deus é derramada e você é cheio do Espírito Santo, você é cheio do poder de Deus. Então faça isso no teu lar, na tua casa, convide a tua esposa, convide os teus filhos, convide a tua família para ter uma conferência com Deus, para ter um encontro com Deus através da oração, e você vai ver que a partir de hoje, aquela situação que não se resolvia, aquele problema que parecia impossível ser resolvido, Deus vai resolver, Deus vai operar, Deus vai entrar em cena, porque você está buscando a presença de Deus. Quero então convidar a todos vocês, nesta hora, nesse momento, para um momento de meditação da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 1 em diante. Livro de Marcos, capítulo 2, versículo 1 em diante. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que Jesus estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Jesus estava pregando a palavra de Deus, pregando a mensagem do Evangelho, pregando a mensagem que liberta, a mensagem que transforma, a mensagem que produz um novo nascimento, transformação nas nossas vidas. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico que era trazido por 4 homens. Eu creio que eram amigos daquele homem enfermo, amigos daquele homem paralítico, e eles levaram aquele homem para receber a bênção de Deus, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava Jesus Cristo, ali pregando, anunciando a verdade, e fazendo um buraco no telhado, baixaram o leito daquele que estava doente, enfermo, paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, isso é, aqueles homens religiosos, começaram a murmurar em seu coração, dizendo: porque diz este blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico:
paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer a ele: levanta-te, toma o teu leito e anda, caminha. Ora, para que saibais que o Filho do Homem, Jesus Cristo, tem na terra poder para perdoar pecados, disse Jesus ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se e tomando logo o leito, saiu na presença de todos que ali estavam, de sorte que todos se admiravam, ficaram atônitos, ficaram espantados, ficaram surpresos e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa, nunca vimos tais prodígios, tais maravilhas, porque só Deus pode fazer milagres, só o Senhor Jesus Cristo pode fazer maravilhas nas nossas vidas. Então vamos orar ao Divino Mestre nesta noite, vamos falar com Ele nesta hora, pedindo para Ele vir alimentar a nossa alma com o pão da palavra de Deus. Peça para Deus: Deus, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Quem sabe você tem ouvido vozes estranhas, pessoas usadas pelo diabo, que chegam a ti, que te dão maus conselhos para impedir você de ser abençoado, para te desviar do bom caminho, que é o caminho estreito, que é o caminho do Senhor Jesus Cristo, que é o caminho da salvação. Esses falsos amigos que tentam te desviar da verdade, que dizem: não vá na igreja, que aqueles pastores só querem o teu dinheiro, estão sendo usados pelo diabo para roubar a tua fé, a tua alegria, o teu entusiasmo de ir na casa de Deus. O salmista disse no Salmo 122, verso 1: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa de Deus. Então não dê ouvido a essas vozes que querem te levar para outros lugares, que querem atrapalhar a tua bênção, a tua vitória, mas dê ouvido à voz do Espírito Santo, dê ouvido à voz da palavra de Deus, e através da tua fé, receba a bênção, receba o milagre. Nesta noite, peça para Deus falar contigo, fecha os teus olhos, ore comigo nesta hora. Glorioso e eterno Deus, maravilhoso e poderoso Pai Celestial, Deus Criador dos céus e da terra, tenho lido a Tua palavra, Pai. A Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é lâmpada para os meus pés, ela é a luz que brilha, que ilumina o nosso caminho, que ilumina a nossa mente, que abre o nosso entendimento, que ilumina a nossa vida. E o diabo é o príncipe das trevas, é o espírito das trevas, ele não gosta de luz, ele não quer que a tua luz resplandeça e brilhe na vida deste homem, desta mulher, mas através da oração e da pregação da tua palavra, a luz vai brilhar, as trevas se dissiparão na vida dele, na vida dela, Pai. E para isso, meu Deus, eu me coloco à inteira disposição e serviço do Evangelho, Pai. Que o Senhor venha me usar nesta noite com poder e autoridade. Não seja eu falando, não seja eu pregando, mas o Espírito Santo pregando, falando e anunciando a verdade através de mim. Eu me coloco à tua disposição para ser um vaso de barro, onde o ouro da tua palavra venha resplandecer, Pai. Tesouros de Deus em vasos de barro. Eu sou um deles. Que essa pessoa que ouvir a tua palavra também seja uma pessoa abençoada com os tesouros da tua palavra, com os ensinamentos divinos, Pai. Dá-me sabedoria, revelação, discernimento, poder, autoridade. Prepara o coração daqueles que ouvem, Pai. Venham ouvir e venham prestar atenção e ter fé na tua palavra, Pai, para serem abençoados, transformados, libertos, purificados pelo poder da tua palavra, santificados pela tua palavra, como diz São João, capítulo 17, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Abre o entendimento deles, Pai, e possam receber
praticar, obedecer e deixar os conselhos divinos da tua palavra guiarem e dirigirem as suas vidas para serem abençoados e felizes ainda aqui nessa terra e no final a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. É a minha oração nesta noite em nome de Jesus Cristo. O tema da minha meditação nesta noite é o seguinte: fácil de abençoar 4. Fácil de abençoar 4. Poderia dizer também fácil de abençoar 5, porque a Bíblia nos fala acerca desses 4 homens. Eu creio que aquele homem paralítico, que aquele homem que não podia andar, era amigo desses 4. Ele tinha esses 4 bons e verdadeiros amigos, que não eram egoístas, que se importavam com o sofrimento do seu amigo. Fácil de abençoar 4. E esses homens, eles se importavam com a situação do seu amigo. E a Bíblia diz que eles tomaram aquele homem paralítico e eles saíram levando aquele homem em direção à casa, ao local onde estava o Senhor Jesus Cristo. Eu creio que aqueles homens, aqueles 4 homens, eles sabiam que aonde Jesus passava, os milagres aconteciam, os doentes eram curados. Aonde Jesus passava, o paralítico andava, o cego enxergava, o mudo falava, o surdo escutava, o leproso era purificado, até mesmo os mortos eram ressuscitados pelo poder de Deus, demônios eram expulsos, obras malignas eram quebradas, eram destruídas pelo poder de Deus. E aqueles homens, eles criam no poder do Senhor Jesus Cristo, a tal ponto que a Bíblia nos diz que eles fizeram um esforço. E a Bíblia diz em Lucas, capítulo 16, verso 16, que o reino de Deus, ele é tomado por esforço. A primeira coisa que eu quero te dizer é que se você quer ser abençoado, alcançar o teu milagre, você precisa lutar, você precisa se esforçar, buscar a presença de Deus, até mesmo orar a Ele, jejuar a Ele, consagrar a Ele, e o milagre virá. A bênção de Deus é tomada através do esforço. Também quero te convidar, conforme a Bíblia diz em Lucas, capítulo 13, verso 24, para se esforçar por entrar pela porta estreita. Quero convidar você que entrou na porta larga, no caminho largo que conduz à perdição, a você sair dessa porta larga, desse caminho largo e entrar e se esforçar, que a Bíblia diz, por entrar pela porta estreita. Mateus capítulo 7, verso 13 e 14, há 2 caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Há 2 portas, a porta larga e a porta estreita. Quero te convidar a você se esforçar, é preciso lutar e você entrar pela porta estreita, chamada Senhor Jesus Cristo, e você será abençoado, você será vitorioso. Aqueles homens receberam a bênção porque eles fizeram o esforço, e o esforço deles era um esforço de fé. Imagine que aqueles homens talvez levaram aquele homem, num dia de muito calor, de sol abrasador, um tempo muito quente. Quem sabe aqueles homens caminhando em direção ao local onde estava o Senhor Jesus Cristo, suando, se esforçando, aquele sol abrasador, muito quente. A Bíblia não nos dá detalhes acerca disso. Talvez fosse no inverno, quem sabe caindo uma geada, um tempo muito frio, e aqueles homens se agasalhando para levar o seu amigo na presença do Senhor Jesus Cristo. Isso se chama um esforço de fé. Eles estavam sendo movidos pela fé, porque a Bíblia diz em Marcos
capítulo 9, verso 23, que tudo é possível para aquele que crê. A Bíblia diz em Hebreus 11, verso 1 e verso 6, ora a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que existem, que se esperam. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Aqueles homens estavam movidos pela fé. Quem sabe andando pelo caminho, levando aquela maca com seu amigo enfermo, paralítico, quem sabe eles encontram alguém cheio de dúvida, de incredulidade. Quem sabe pelo caminho eles encontram alguém mal intencionado que diz: aonde vocês estão indo? Nós estamos indo na presença do Senhor Jesus Cristo. Talvez aquele homem que eles encontram pelo caminho tenta impedir eles de seguir na sua caminhada, na sua jornada de fé, dizendo: não adianta vocês irem lá na presença de Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo é um mentiroso, esse Jesus Cristo é um enganador. Mas aqueles homens não dão ouvidos a vozes, eles estão movidos pela voz do Espírito Santo, eles estão cheios de fé, eles estão crendo que se eles levarem o seu amigo na presença do Senhor Jesus Cristo, ele sairá dali andando, caminhando, sairá dali abençoado. Eles não desistem. Que você seja assim, meu amigo, minha amiga. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, que as más companhias corrompem os bons costumes. Em outra tradução de Bíblia diz: as más conversações, o papo furado, enganador de pessoas usadas por demônios, tentam impedir você de ser abençoado, você de ter os bons costumes que a palavra de Deus ensina na tua vida, no teu lar, na tua família. Não dê ouvido a essas vozes. Diga: eu creio, eu vou receber a minha vitória. A porta que está fechada na minha vida vai se abrir, porque Jesus Cristo tem a chave de Davi, e Ele abre e ninguém fecha, e Ele fecha e ninguém abre. E eu creio nele, eu acredito nele, e Ele vai me abençoar, e o impossível vai se tornar possível na minha vida. Bíblia diz em Mateus 19, verso 23, 26, as coisas que parecem impossíveis para os homens são possíveis para Deus, porque para Deus tudo é possível. Quero convidar você também que me ouve, que me escuta. Você pode entrar aí no meu canal e ver a mensagem: é fácil, tudo é possível para aquele que crê. Porque Jesus nunca usava a palavra difícil, isso é difícil, aquilo é difícil. Ele sempre dizia: é fácil eu fazer esse paralítico andar, é fácil eu perdoar os teus pecados. Quem sabe você diz: é difícil, eu já pequei tanto, já fiz tantas coisas erradas, são tantas iniquidades, será que Deus me perdoa? Eu te digo, Deus te perdoa, Deus te ama e Ele quer te purificar de todos os seus pecados. Para isso Jesus Cristo, Ele morreu naquela cruz do Calvário, lá no Monte Caveira, lá no Monte Gólgota, dando a sua vida por mim e por ti, para nos purificar de todos os nossos pecados. E a Bíblia diz na primeira epístola de João, capítulo 1, verso 7, que se nós estamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então faça como esses homens, eles creram, o esforço deles também era um esforço de amor. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 13, 13, permanece a fé, a esperança e o amor, e o maior desses é o amor. Veja só, eles amavam o seu amigo, eles queriam o melhor pelo seu amigo, e o esforço deles foi movido pelo amor, foi movido pela fé. Eles não desistiram. A Bíblia diz que quando eles chegaram
com seu amigo naquele lugar. A casa estava cheia, mas eles não desistiram. Talvez se fosse outra pessoa, diria: perdemos a viagem, vamos voltar para casa. Não adiantou nada o nosso esforço, o nosso gesto de amor, o nosso gesto de fé, porque a Bíblia diz, no livro de Tiago, lá no capítulo 2, a partir do versículo 14 em diante, que a fé sem obras é morta. As obras desses 4 homens, é fácil de abençoar os 4, foi fácil Deus abençoar eles, porque a obra deles foi uma obra de fé. Eles colocaram a sua fé em ação. Quantas pessoas estão sofrendo na sua casa, oprimidas, perturbadas, desenganadas pela medicina humana, com tantos problemas, e elas dizem, ficam na sua casa, elas não têm força para colocar a sua fé em ação, sair da sua casa, ir na igreja, ir na casa de Deus. Então coloque a sua fé em ação nesta noite, faça algo para Deus, faça um esforço para Deus, e Deus vai entrar em cena para atentar para a tua fé e abençoar a tua vida, o teu lar, a tua família. Quando eles chegaram ali, viram tudo cercado. A Bíblia diz, eu creio que 2 subiram para cima daquele telhado, outros 2 ficaram embaixo, amarraram aquele leito, aquela maca com cordas e ergueram até o telhado, tiraram as telhas e abaixaram na presença do Senhor Jesus Cristo, dentro daquela casa, abarrotada de gente, as pessoas olhando, surpresas, atônitas, espantadas. O que é isso? O que é isso? Era a fé daqueles homens, causando surpresa naquele povo, causando surpresa naquela multidão. Mas ali estava o Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia diz em Hebreus 12, verso 2, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. E ali Jesus então perdoou os pecados daquele homem, e não somente isso, ele disse: paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e anda. E o paralítico se levantou, saiu andando. Eu creio que saiu saltando, pulando, dançando, glorificando, dizendo: eu estou curado, estou sarado, estou abençoado, dizendo: Deus é grande, Deus é maravilhoso, louvando a Deus. Quem sabe as horas não permitem eu continuar nessa meditação, mas foi fácil para Deus abençoar esses 5 homens, os 4 homens que lutaram, que se esforçaram pelo seu amigo. E aquele amigo também, ele teve fé. Se ele não tivesse fé, ele diria: eu não quero que vocês me levem nesse Jesus Cristo, eu estou frustrado, há tanto tempo eu estou paralítico, eu vou ficar em casa. Não, vamos lá na presença de Jesus Cristo. Não, eu não quero ir. Não foi assim que aquele homem agiu. Ele deixou-se ser levado à presença do Senhor Jesus Cristo, porque ele cria e sabia que no momento que ele chegasse na presença do Divino Mestre, do Emanuel, Deus conosco, do Deus Todo-Poderoso, ele seria curado, ele seria abençoado. Então tenha fé em Deus, tenha fé em Deus, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte. Muitas vezes Jesus dizia assim: a tua fé te salvou. Outras vezes ele dizia: vai, a tua fé te curou, crê somente, tudo vem através da fé. A tua fé não está num santo, numa imagem de escultura, não está em demônios e entidades. A tua fé não está num pastor, a tua fé não está no nome de uma igreja, de uma denominação. A tua fé está em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Esta é a fé perfeita, a fé que não está em amuletos, em guias no pescoço, em tantas coisas que são distribuídos, amuletos para as pessoas. A tua fé, quando ela é viva, quando ela é perfeita, ela está no Senhor Jesus Cristo, e Deus vem e te abençoa. Então ore comigo nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Coloque a sua fé em ação nesta noite. Glorioso e eterno Deus, maravilhoso e poderoso Pai Celestial, coloco a minha fé em ação, junto com a fé deste homem, desta mulher, desse ouvinte, Pai. Essa pessoa enferma, desenganada pela medicina humana agora, ao ouvir a minha voz, Pai, essa enfermidade está saindo do corpo dessa pessoa. Eu repreendo toda doença, toda enfermidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também essa pessoa oprimida, perturbada, eu expulso esse demônio que tem amarrado, que tem escravizado, oprimido, perturbado, entristecido, amargurado, jogado na depressão a vida desse homem, dessa mulher. Satanás, sai! Ai dessa vida, ai desse homem, ai dessa mulher, ai desse lar, ai dessa família, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a vida financeira dessas pessoas, eu abençoo os lares, as famílias, eu abençoo os meus ouvintes em todas as áreas das suas vidas, Pai. Através da fé terão vida e vida com abundância. Através da fé terão também a salvação da sua alma, como diz Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Abençoa a todos, desde a ponta do pé até o alto da cabeça, espírito, alma e corpo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você não aceitou ainda Jesus Cristo como teu Salvador e Senhor da tua vida, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas tudo Ele fará por ti. Vou convidando vocês a se inscreverem no meu canal